O capítulo da Bíblia que traz a história do mundo em resumo. Se você tem uma Bíblia, convido você a tomar a sua Bíblia para acompanhar o que diz em Daniel capítulo 2. Começa assim: no segundo ano do seu reinado, o rei Nabucodonosor teve este sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Sabe o que aconteceu a seguir? Nabucodonosor, que dominava o mundo todo, Império Babilônico, ele havia arrebanhado de todas as terras a nata dos jovens cultos, dos sábios da erudição, e os mantinha em seu palácio para solucionar os problemas que tivesse de enfrentar. Acontece que sonhou, ficou muito perturbado, mas esqueceu, passou-lhe o assunto do sonho. O que fez? Note o que fez no dia seguinte. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, seriam os médiums atuais, os feiticeiros, os caldeus, a classe científica, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. O texto seguinte disse que os sábios disseram: ó rei, conta o sonho e nós daremos a interpretação. E o rei disse: não, o que eu sonhei me passou. Mas o rei então disse algo mais. Ele estava decidido que se aqueles sábios não fossem capazes de revelar o sonho a ele que ele tinha sonhado, tampouco poderia confiar na explicação do sonho que eles dessem. Eles novamente pediram que contasse o sonho, ele não sabia, e finalmente, os sábios principais de todo o mundo fizeram uma confissão diante do rei. Querem ver qual é a confissão? Vejam aí o que dizem os versos 10 e 11. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigiu semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses que não moram com os homens. Quando o rei Nabucodonosor, monarca do mundo todo, dependeu dos sábios deste mundo, ficou frustrado. Nós não podemos, disseram eles. O rei Nabucodonosor ficou tão furioso, confiava nestes homens que se diziam capazes de solucionar todos os problemas. Como rei absoluto, ordenou, deu um decreto para que fossem mortos todos os sábios de Babilônia. Isso está aí no versículo 13. E tinha razões para isto. Ele é que mantinha com o que havia de melhor a todos aqueles sábios. O decreto saiu, e por curioso que pareça, sabem a quem buscaram primeiro para ser morto? O jovem Daniel. Está aí no versículo 13. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Quem era Daniel? Vou vos contar. Daniel era um membro da família real do povo de Israel. Ocorre que o povo de Israel falhou em cumprir alguns dos propósitos de Deus, e Deus então permitiu que toda a nação israelita fosse levada prisioneira para a Babilônia. Daniel era um destes jovens em cativeiro. Como era de uma inteligência brilhante, foi também tomado para fazer parte daquele grupo de sábios do rei. Ao que tudo indica, não estava presente quando o rei exigiu dos sábios a solução do sonho, visto que, talvez por ser jovem, mas o fato é que ele foi um dos primeiros a ser buscado para ser morto. A Bíblia diz que Daniel falou prudentemente a Arioque, o que tinha saído para executar a ordem do rei. Com isto, Daniel conseguiu uma audiência com o rei.
e pediu prazo. Mas Daniel, ainda que de família real, estava agora diante do maior problema da sua vida. Como poderia ele agora solucionar o problema, tendo que descobrir o que o rei tinha sonhado, e nem o rei se lembrava do que havia sonhado? O decreto de morte já estava dado, ele já estava condenado. O que fez Daniel diante do maior problema da sua vida? Notem o que nos dizem os versículos seguintes, verso 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, para que não perecessem com o resto dos sábios. Imagine a situação de Daniel. Se não descobrisse o que o rei tinha sonhado, a morte era certa. Ele vai para casa, junta os seus companheiros, conta-lhes, e eles pedem misericórdia ao Deus do céu. Alguém disse que quando entramos num beco sem saída, a saída é para cima. Sabem, todos nós temos certos dias sombrios, problemas de doença na família, problemas de trabalho, emprego, dinheiro, etc. Há certos dias em que temos vontade de sumir, desaparecer. Lembre-se de Daniel, não havia solução. Ele pediu misericórdia ao Deus do céu. Será que valeu a pena? Vejam o que diz o verso 19. Então, naquela mesma noite, quando Daniel recorreu ao Deus do céu, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel é profeta, lembram-se do estudo anterior? Deus deu uma visão a ele. Daniel viu o que o rei tinha sonhado. Agora era chegar lá e contar para ele, estava livre da condenação da morte. Os 4 versos seguintes da Bíblia são usados como um canto de glorificação a Deus do céu. As palavras que brotavam de dentro de Daniel, de gratidão, porque havia solução para o seu problema. Nunca se esqueça disto. Deus tem uma solução para o seu problema. Daniel foi levado lá para o palácio. Arioque o levou diante do rei. E o rei perguntou: Daniel, você é capaz de saber o sonho e dar-me a explicação? É interessante a resposta que Daniel deu. Está aqui no verso 27 e 28. O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Aqui está a chave para entender este capítulo. Por que Deus deu o sonho a Nabucodonosor? Apenas para acharmos bonito e interessante? Não. Foi para revelar o que vai acontecer no fim dos dias. Bem, Daniel começou a explicar, a contar ao rei o que o rei tinha sonhado. Versículos 31 em diante. Diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. O que é que o rei sonhou? Vocês notaram bem? Vejam aqui. O rei tinha sonhado com uma grande estátua. Curioso. A cabeça era de ouro, o peito era de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro misturado com o barro. Agora o rei podia ter certeza e confiança na explicação de Daniel, porque Daniel, unicamente por uma intervenção divina, foi capaz de relembrar ao rei o que ele havia sonhado e o que havia esquecido. Deus sempre nos dá evidências para podermos crer.
Nabucodonosor creu. Mas Nabucodonosor não queria apenas saber o sonho, ele queria saber também a significação do sonho. E Daniel começou a dar a explicação. Vejam o que diz a partir do versículo 36. Este é o sonho, disse ele ao rei. Também a interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, disse ele, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que habitem. Tu és a cabeça de ouro, diz o final do verso 38. Esta cabeça de ouro era símbolo de Babilônia. Babilônia dominou o mundo de 605 a 538 a.C. Ocorre que quando Nabucodonosor foi deitar-se, lemos aqui neste capítulo, ele deitou-se pensando no futuro. E Deus estava revelando o futuro da história do mundo, num capítulo da Bíblia. Poderia levantar-se um outro império? Nabucodonosor achava que não. Mas Deus descortinou o que havia de acontecer. Daniel disse ao rei o que encontramos logo a seguir, no versículo 32. A cabeça era de fino ouro e depois ele fala no peito, de prata. E veja o que diz embaixo a explicação. Verso 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. A prata é inferior ao ouro. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E no verso 40 diz, e o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra, assim também ele fará em pedaços e esmiuçará. É impressionante ver como a profecia se cumpriu. Babilônia dominava o mundo, mas os persas se uniram aos medos e em 539 a.C. marcharam contra a Babilônia. Não a podiam tomar, muito bem protegida por altos muros. Mas Ciro, desviando a água do rio Eufrates, penetrou por baixo dos muros, justo num dia em que dentro de Babilônia havia grandes festejos semelhantes ao nosso carnaval aqui no Brasil. Os primeiros soldados penetraram, foram matando os guardas. Diz um historiador que o grito dos que morriam se misturava com o grito dos que festejaram. E num dia, em 539 a.C., Babilônia deixou de dominar o mundo e os persas, ou seja, a Medo-Pérsia, passou a dominar o mundo. Não foi um reino tão brilhante como o de ouro de Nabucodonosor, mas dominou o mundo todo. Haveria de a Medo-Pérsia dominar o mundo para sempre? Não. Daniel disse na presença do rei, um terceiro reino se levantará. E foi isso que aconteceu. A Medo-Pérsia dominou o mundo por aproximadamente 200 anos. Mas lá na Grécia, os gregos começaram a mobilizar-se. E finalmente Alexandre o Grande, ele marchou contra os exércitos da Pérsia. Os gregos eram tão poucos em número, que diz um historiador que havia um soldado grego para cada 40 soldados medo-persas. Humanamente falando, seria muito fácil os medo-persas destruírem totalmente os gregos. Mas Daniel havia dito ao rei, séculos antes, o terceiro reino haveria de dominar o mundo. E veio a batalha de Arbelas, e veio a batalha de Issos em 331, e os medo-persas foram derrotados vez após vez. E a partir de 331, a Grécia dominou o mundo. O que a Bíblia disse, o que o profeta declarou, cumpriu-se exatamente. Mas vem a pergunta, e era o mundo para sempre? Não. Lá na presença de Nabucodonosor, Daniel, explicando o sonho, disse, um quarto reino, forte como ferro, haveria de levantar-se. No ano 168 a.C., os exércitos de Roma
conquistaram a Grécia. E tal como está escrito aqui, assim foram os soldados romanos. Por exemplo, quando a gente lê na história o que fizeram com Cartago, os romanos vieram, cercaram a cidade de Cartago, ninguém podia sair, ninguém podia entrar, terminava todo o alimento dentro da cidade. E quando uma cidade estava já curtindo a fome, os soldados romanos içavam a bandeira branca. Se o povo se rendia, ficava escravo. Se não se rendiam, depois de algum tempo, os romanos levantavam a bandeira preta e então invadiam e destruíam tudo. E assim fizeram com Cartago. De 500 mil habitantes, sobraram 40 mil apenas. Fizeram questão de demolir casa por casa. E Cartago nunca foi reconstruído na exuberância que teve. Assim eram os romanos. Despedaçavam, desfaziam. Um fato interessante é que foi no tempo do Império Romano que nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, e foi um governador romano que ordenou a crucifixão de nosso Senhor. Mas haveria de Roma dominar o mundo para todo sempre? Não. O que é que disse Daniel séculos antes para Nabucodonosor? Vejam o que diz o verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será isso um reino dividido. E foi isso que aconteceu. O Império Romano primeiro se dividiu em Império Romano Ocidental e Império Romano Oriental. E a partir do ano 476, com as invasões dos povos bárbaros que vieram do norte da Europa e da Ásia, o Império Romano se dividiu. Os anglo-saxões deram a Inglaterra, os germânicos deram a Alemanha, os francos deram a França, os suevos, Portugal e Espanha, os lombardos se fixaram na Itália. 10 povos se fixaram onde antes era o Império Romano. E a história se cumpriu. Nós estamos nos dias da Europa, que são os países que ocupam o território daquilo que foi Roma no passado. E agora, o que foi que Nabucodonosor viu na visão? Quando ele estava olhando aquela visão, disse que de repente ele viu uma pedra que veio, feriu a estátua nos pés, e tudo aquilo se tornou como palha no verão, e o vento levou. Que significará isto? No versículo 44 nós lemos: mas nos dias destes reis, isto é, nos dias das nações da Europa, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo e esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Sabem? É um fato curioso que no versículo anterior, no versículo 43, diz que estas nações haveriam de tentar unir-se por casamento, mas como o ferro não se mistura com o barro, não haveriam de ligar-se. Quando nós lemos a história das nações da Europa, é impressionante. Houve uma época em que o rei da Inglaterra era parente de quase todas as casas reinantes em outros países da Europa. O filho de um rei casava com a filha de outro. Mas embora parentes entre si, perdoe-me a expressão, mas brigavam como gato e cachorro. E até hoje a Europa continua desunida. Grandes guerreiros, Napoleão Bonaparte, Bismarck antes dele, Hitler, tentaram unir a Europa, mas como o ferro não se mistura com o barro, não conseguiram. A profecia já dizia, e o que a profecia disse se cumpriu exatamente. Agora, aqui está o capítulo da Bíblia que tem a história do mundo em resumo. Os senhores podem examinar todos os livros de história da civilização, e os senhores encontram 4 grandes impérios que dominaram o mundo: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Se esta estátua representa a história do mundo, eu lhe pergunto, em que parte da história do mundo estamos nós? Estamos nós no tempo de Babilônia? Não. Estamos nós no tempo da Medo-Pérsia? Não.
Estamos nós no tempo da Grécia? Não. Estamos nós no tempo de Roma? Não. Onde é que nós estamos? No finzinho da história deste mundo. Por que é que isso está escrito na Bíblia? Um aviso para mim, um aviso para você. Deus está para intervir nos assuntos da humanidade outra vez. E nós estamos perto da intervenção divina. Deus vai estabelecer um reino neste mundo para que haja justiça. Sabem, há tempos atrás eu estava estudando este assunto com um senhor, e quando chegamos a este ponto, ele olhou para mim e disse: graças a Deus por esta revelação divina. A gente muitas vezes não sabe como conseguir o pão para os filhinhos cada dia. O mundo é uma incerteza, a nossa vida é uma incerteza, os políticos não conseguem solucionar os problemas. Graças a Deus, porque Deus vai intervir nos assuntos da humanidade. Preparemos-nos para isto. Que Deus ajude você e a mim. Lembremos-nos de Daniel, diante do problema mais difícil da sua vida, ele recorreu a Deus. Deus não o abandonou. Deus não abandonará você também. Aqui está o capítulo da Bíblia que traz a história do mundo em resumo. Veja só. Aqui está. Você agora já sabe o que significa a cabeça, peito, ventre, as pernas. Mas há um detalhe que nós não vimos. E aquela pedra que foi vista e que destruiu toda aquela estátua representando a história do mundo e que alcançou toda a terra, o que significa? Que será esta estátua ou esta pedra que desceu do céu e feriu a estátua? Seria uma bomba de hidrogênio a destruir a humanidade? Seria uma guerra química? Como intervirá Deus nos assuntos da humanidade? Que significa esta pedra que Daniel ou Nabucodonosor viu descer do céu? Você gostaria de saber? Este é o assunto do nosso próximo programa. E enquanto o nosso programa próximo não vem, preparemo-nos para o reino do céu. Confortemo-nos com esta esperança que Deus não abandona a humanidade, mas na hora precisa, Ele trará a solução.